Como usar documentações em projetos de software sem perder a agilidade? Essa é uma dúvida que o Antônio mandou. O Antônio é um dos inscritos do nosso próximo evento, o curso gratuito de gestão híbrida de projeto de software, que nós faremos entre os dias 13 e 20 de janeiro. E como ele se inscreveu e preencheu o pré-diagnóstico, ele teve esse, entre aspas, privilégio aí, né, de ter um conteúdo específico produzido para ele. Então, se você está acompanhando aqui tanto o meu conteúdo no YouTube ou no Instagram, não sei onde você vai ver esse vídeo, estou fazendo a gravação hoje aqui, dia 6/1, para o YouTube. Se você está vendo esse vídeo e o evento ainda não aconteceu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você se inscrever, agostinrios.com, se inscreve no evento, preenche o pré-diagnóstico e aí você vai ter acesso a vários benefícios exclusivos que você vai ver se você entrar lá na comunidade do evento, na comunidade do WhatsApp. Então, para a gente não ficar muito tempo aqui nessa introdução, vou só comentar o seguinte, que o Antônio, ele é gestor de projetos de software, acompanha a gente aqui há mais ou menos 6 meses, e perguntou, olha a pergunta que ele fez, ó, se a gestão é ágil, até que ponto deve ser cobrado as documentações? E eu até respondi superficialmente essa pergunta dele lá no Instagram, porque eu vejo isso como esse tipo de dúvida, né, como um efeito colateral do que a agilidade mal compreendida e mal implantada gerou. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que ágil é bagunça, que ágil é não ter prazo para nada, não ter plano, é simplesmente sair arrastando card ali, sair mudando para atender a necessidade do cliente. E isso é uma grande, como que eu posso dizer, distorção, né, do que é a gestão ágil, do que ela se propõe. E especialmente se você se inscreveu no evento, você vai ver que ela evoluiu. Existem evidências que não sou eu que estou falando, né? Você vai ver no evento, especialmente na aula 1, de que a gestão ágil evoluiu para a gestão híbrida. Existem controvérsias, pessoas que pensam diferente, que na verdade é só você entender melhor a gestão ágil, mas eu realmente espero que você assista a aula 1 para entender os erros que os agilistas cometem e não sabem. Esse é o tema central da aula 1. E as aulas 2, 3 e 4, elas vão desdobrando esse assunto para que você compreenda com profundidade como não só deixar de cometer os erros, mas se tornar um gestor de software que fatura pelo menos 6 dígitos e tem altos níveis de produtividade. Essa é toda a proposta do evento que a gente vai fazer para você. Certo? Então, para começar a responder essa pergunta do Antônio, que eu achei muito boa, inclusive, né? Eu considero que é uma... Ele mostrou ali que existe essa dúvida, que ela é legítima, então eu particularmente não acho que existe algo como, essa pergunta é besta, idiota, não, pelo contrário, eu vejo muito essa ignorância dentro das empresas gigantes, até que eu já dei consultoria no passado, eu vou contar mais histórias sobre isso. Hoje, inclusive, o primeiro tópico aqui que eu trouxe sobre contexto, ele vai... vou contar 2 histórias que foram bem relevantes que mostram o quanto essa visão de que documentação não pode existir prazo, não pode existir planejamento, entre aspas, né, não pode existir quando o projeto é ágil, e isso se torna uma doença das empresas que fazem software, uma doença mesmo, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou trazer para explicar por que isso se tornou uma doença é o seguinte, né? O que são as documentações em projeto de software? Porque se o Antônio perguntou, poxa, se a gestão é ágil, até que ponto deve ser cobrada a documentação? Eu entendo que por trás dessa pergunta tá uma dúvida, mais ou menos assim, olha, se o projeto é ágil, ele deve ter documentação? Percebe? Então, porque ele perguntou se é ágil, até que ponto deve ser cobrado. Como se assim, olha, nós precisamos cobrar documentação, mas se a gente cobra, aí também não é ágil, entendeu? Então, olha o tamanho da doença que está infectando as empresas que fazem software. Eu acho que, assim, não nem as empresas que fazem software, são as empresas que fazem transformações tecnológicas de maneira geral. Mas como o meu foco aqui é ajudar você com gestão de projetos de software, eu tô trazendo para esse universo, tá? E eu vou explicar por que isso acontece, a minha visão, enfim, eu acho que pode agregar com você. E, novamente, se você está assistindo esse conteúdo aqui no YouTube, deixa o seu like, tá? O seu like é muito importante, o seu comentário, se você acha que você pode contribuir de alguma forma com ele. Então, o seu comentário, o seu like, o seu engajamento é muito relevante para nós e não custa nada para você. Deixa o seu like aí. E se você depois, não gostei do conteúdo, então tira o seu like ou deixa o seu dislike, deixa o seu comentário. Enfim, o que é importante é ter a sua percepção de que esse conteúdo gerou valor para você. E como, né? Então, por isso que se você deixa o comentário,
aí você agrega mais ainda pra gente continuar produzindo esse conteúdo junto, tá? Então, o primeiro ponto aqui pra ajudar o Antônio nessa dúvida é o seguinte, ó. O que são as documentações em projetos de software? Porque se ele ou alguém ali da empresa dele acha que se tem documentação não é ágil, existe uma distorção, concorda? Então, poxa, documentação é ágil ou não é? Então, as documentações elas são basicamente registros detalhados dos processos, decisões e requisitos. Então, tudo que você cria, seja num documento, seja num software, seja qualquer forma, né, que você tira da cabeça de alguém e traduz isso para alguma ferramenta ou documento, né? Vamos chamar de documento isso, porque antigamente era documento, era papel mesmo. Né? Hoje em dia quase ninguém usa mais papel é totalmente compreensível, né? Então, se você extrai o conhecimento de a cabeça de alguém e transfere para um software, um documento, qualquer coisa, isso é uma documentação, tá? Ah, um card que eu criei lá no Gira e fala, ó, fala com fulano de tal para entender melhor o requisito. É um documento? É um documento de merda? Sim, perdoe-me a palavra aí, mas é, tá? Então, essas documentações, essas transferências de informação da cabeça das pessoas para as tecnologias, que antigamente eram documentos, elas ajudam a equipe a manter a clareza e alinhamento, sendo uma base para planejamento, execução e avaliação. Certo? Então, sem documentação, cara, você vai ficar perdido. Ah, mas uma reunião que eu fiz e eu gravei e o cliente explicou tudo. É uma documentação? Sim, ela é frágil? Bastante. Sua capacidade de depois verificar a qualidade daquilo é terrível. Tá? Então, verifique muito bem como você vai planejar a comunicação do seu projeto. Você vai aprender a fazer isso na aula 2 e 3 do evento. Porque aí você pode extrair muito mais valor das documentações e garantir que o seu projeto é ágil. E eu vou explicar por que eu estou trazendo ágil entre parênteses, porque essa palavra ela é muito ruim, ela distorce o que é de fato agilidade em projetos de software, tá bom? E eu vou contar aqui para explicar para você o que são documentações em projetos de software, além dessa descrição teórica e chata, duas histórias muito relevantes. Olha só, uma vez, dando consultoria para um gerente de TI, na verdade, a gente estava dando consultoria para operar, implantar primeiro e depois operar um escritório de projetos que gerenciava projetos de software em uma grande empresa de capital aberto. Estava inclusive com o Rafael Seron, que é um grande amigo meu, né, que foi meu colega dessa época. Seron, se você assistiu esse vídeo aí, comenta aí se você lembra dessa história. E eu sempre trago essa história porque ela é muito icônica, assim, né? Mostra que a doença, ela existe dentro dessas empresas até gigantescas, na cabeça de pessoas que deveriam ser as lideranças que transformam com efetividade, mas não é. Ele contou o seguinte, falou, olha, se o meu funcionário de TI tem tempo para documentar, ele não tem tempo para codar. Então, olha o nível de ignorância. Olha, o tempo que ele deveria estar usando para criar o software, se ele está usando para criar uma documentação, uma demonstração visual, seja no Word, seja no Excel, seja no mapa mental, seja em qualquer lugar, ele está desperdiçando, entendeu? Então, quem tem tempo para documentar não tem tempo para codar, não tem tempo para desenvolver. E aí, existe o lado bom disso aí? Existe. Qual que é o lado bom? Olha, se o software pode ser construído rapidamente, simplesmente numa conversa 1 a 1, o cara foi lá, o cliente falou pro desenvolvedor o que ele precisa fazer, ele foi lá, fez e mostrou, é isso mesmo? Ótimo, você realmente não, entre aspas, perdeu tempo recebendo a necessidade do cliente, construindo a documentação, mostrando é isso mesmo, aí depois você mostra o software e o cara fala, mas não era isso que eu queria. Entende? Então, assim, o documento às vezes ele é visto como uma coisa ruim, porque, poxa, era muito mais fácil ir lá criar o sistema e mostrar para receber o feedback de uma eventual alteração do que criar o documento e fazer. Realmente, mas você entende que isso é a exceção? Isso é a exceção. A maioria das vezes, se você gasta tempo antes demonstrando conceitualmente o sistema, para depois gastar energia construindo ele, você tende a desperdiçar menos recurso. Tá? E aí, assim, não conheço nenhum estudo específico sobre isso. Não, olha, já fizeram um estudo com milhões de projetos de software e aí, desses milhões, metade que não documentou foi mais eficiente e metade que documentou foi... Assim, não estou falando isso baseado em estudos científicos, com uma amostra estatística relevante. Isso é a minha experiência. Isso é a experiência dos meus alunos. Tá? Inclusive tem um depoimento do Lázaro aqui no canal que ele mostra o quanto ele é gerente de projeto de software em uma multinacional de capital aberto. Ele mostrou o quanto o framework de gestão de software que vocês vão conhecer no evento, estruturado como um passo a passo para você ir construindo o seu projeto desde a concepção, passando pelo planejamento, gestão, execução e etc. O quanto isso gera muito mais clareza
mais clareza e evita desperdício lá na frente, tá? Então, a documentação ela serve para isso, para que você estruture o seu projeto de forma a evitar desperdícios, tá? Então, e isso que são as documentações. E uma outra história que eu quero contar para vocês, além dessa do gerente de TI da empresa de capital aberto, é de um próprio ex-aluno do gerenciamento de software, né? Então, eu conto com bastante pesar isso, mas ele entrou numa vez que a gente fez um evento e consumiu o curso, baixou lá vários templates, enfim, e falou assim, cara, eu não quero mais. Ele até pediu reembolso fora do prazo. Falou, não quero mais porque eu não posso aplicar gestão preditiva na minha empresa. Eu preciso aplicar gestão ágil. Se eu ficar aplicando gestão preditiva, eu não vou ter nenhum diferencial. Eu falei assim, olha, eu acho que você não entendeu a proposta. Você aplicou alguma coisa? Ele falou, não apliquei porque se eu aplicar, eu vou estar sendo preditivo. Então, assim, a gente até processou o reembolso. Prefiro devolver o dinheiro de alguém que não entendeu a proposta do que ficar com aquela pessoa ali insatisfeita, entendeu? Mas chegou a esse ponto, nível de ignorância. As pessoas, elas veem que existe um processo, existe um método, existe um passo a passo, falar, não, isso aí eu vou estar sendo lento, eu não vou estar sendo ágil. Entendeu? E aí sequer aplicam um método para ver o quanto isso pode ser transformador. Então, é aquilo. Se você não entende que gestão ágil é um termo, né, que une duas palavras sem sentido algum, porque gestão é o que você faz para alcançar meta, ágil é uma velocidade acima de determinado parâmetro. Então, quando você une esses dois termos, gestão ágil, você vê que é uma coisa que não faz sentido, porque como que você vai saber que flexibilizar algo vai fazer a entrega terminar mais rápido? Você entende onde eu quero chegar? Então, esse assunto é longo, mas esse que é o ponto, sabe? Às vezes as pessoas não entendem o que é agilidade, não entendem a sua evolução e acham que documentar vai fazer a coisa ficar mais lenta, simplesmente porque não conseguem conter um movimento interno de ansiedade para fazer as coisas como devem ser feitas, seguir um método e depois aprimorar ele e adaptar ao contexto, tá? Então, isso que é uma reflexão importante que você precisa ter para entender o que são as documentações, qual que é o propósito dela e o quanto existe uma contaminação na mente de várias pessoas que fazem projetos de software considerando que elas não são necessárias, que elas vão deixar o projeto mais lento, né? Então isso é uma grande ignorância. Beleza? Comenta aí se faz sentido. E deixa o seu like novamente se você gostar desse vídeo. Agora, o próximo ponto aqui sobre o contexto, que é importante você entender, uma vez que a gente já falou sobre o que é a documentação, é o que é a agilidade em projetos de software. Então, eu tô falando para vocês aqui, fiquei quase 10 minutos explicando o propósito das documentações e as histórias que eu já enfrentei de pessoas que não compreenderam isso. Agora, a agilidade em projetos de software, ela, se você for olhar puramente pelo que a palavra é velocidade, certo? Agilidade é velocidade. E a agilidade distorcida, porque a gestão ágil se tornou, significa adaptação rápida a mudanças. Entrega contínua de valor e foco na colaboração e resultados. Não se trata de eliminar documentações, mas sim de mantê-las úteis e enxutas. Percebe? Então, aí eu vou abrir um parênteses nessa parte aqui do conteúdo, que é o que é agilidade em projeto de software. Por quê? Porque eu sempre gosto de falar, eu tenho até vários outros conteúdos aqui no canal e no Instagram, falando sobre o quanto a agilidade não deveria se chamar agilidade. Por quê? A agilidade, ela surgiu no contexto de flexibilizar, entregar valor rápido, enfim. E isso gerou várias distorções até o ponto de perguntas como essa existirem, de contaminações existirem dentro das empresas, as pessoas acharem que documentação é desperdício, tá? Então, agilidade é velocidade. Se você flexibiliza, por exemplo, requisitos, se você flexibiliza benefícios, riscos, critérios de qualidade, enfim, a tendência é que você gere valor mais rápido por esse tipo de projeto acontecer, tá? Mas não é sempre que você deve flexibilizar. Então eu vou tratar com mais profundidade nesse conteúdo e também no evento para você entender isso, tá? Então, uma coisa que nós criamos recentemente é o agente do gestão híbrida de software, que é o quê? É uma inteligência artificial para você conversar com ela e ela vai te ajudar, por exemplo, a criar um plano de qualidade, saber o que você deve flexibilizar ou não,
saber se você como que você pode criar uma linha de base de benefícios, de requisitos, entendeu? Para você dialogar com essa inteligência artificial que tem ali o poder do GPT e toda a base de dados do GPT, mas também ela é treinada no Gestão Embedded Software, no Prince 2, no PMBOK, na literatura do Falcone, para ajudar você a tomar as melhores decisões nos seus projetos de software quando você precisar, por exemplo, lidar com uma situação como essa. Olha, eu recebi essa demanda aqui do meu cliente, eu devo flexibilizar ou não? Como que eu devo mudar esse parâmetro, esse requisito, esse benefício? Você vai conhecer essa inteligência artificial no nosso evento, tá? Então, a agilidade de projeto de software é isso, é você flexibilizar o que deve ser flexibilizado para que as suas restrições sejam alcançadas. Quais restrições? Se você não conhece ainda, todo e qualquer projeto de software tem 6 restrições: escopo, tempo, custo, benefícios, critérios de qualidade e riscos. E isso você vai poder compreender com mais profundidade dentro do nosso evento. O nosso agente vai ser treinado para te orientar nisso. Então, a agilidade é isso, entendeu? A agilidade é você gerar valor rápido, é você flexibilizar o que deve ser feito para que você entregue valor. E as pessoas confundem o que significa agilidade com flexibilidade. Infelizmente, é por isso que esse tipo de dúvida, esse tipo de contaminação existe. Agilidade é entregar valor rápido, flexibilidade é mudar restrições. Excesso ou falta de flexibilidade pode gerar colapsos na entrega de valor. Essa é a verdade. Quem aí nunca viu, por exemplo, eu já vi desenvolvedores, cara, os caras saem da empresa ou ficam em depressão lá dentro porque eles falam, meu, o cliente nunca sabe o que quer. Sempre que eu vou construir alguma coisa, eu construo aquilo, eu não sei se vai gerar resultado, eu não sei se aquilo de fato vai gerar valor para a empresa, e aí é como se eu tivesse simplesmente desperdiçado meu tempo, entendeu? Isso acontece. Por quê? Porque você tem excesso de flexibilidade, as pessoas não sabem o que é gestão ágil. Então, não confunda agilidade com flexibilidade. Às vezes, se você flexibiliza demais, você vai deixar o seu projeto mais lento. E às vezes, é claro, se você planeja demais, você vai deixar o seu projeto mais lento. Por quê? Porque é da natureza dos projetos de software você precisar planejar um pouco, construir, colher feedback e avaliar. Entendeu? Mas é um pouco. E essa medida do quanto é planejar demais ou quanto planejar de menos é bom, é uma coisa que a experiência, que método, que orientação é o que vai te dar. Você precisa construir essa competência por si só, buscando referências confiáveis. É por isso que eu espero que você me considere, que você considere o evento aí uma boa referência para você fazer isso, tá? Então, eu não vou trazer aqui as restrições novamente, porque eu já falei sobre elas, existem vários outros conteúdos, mas você vai aprofundar sobre essas 6 restrições dentro do nosso evento, tá? Para você entender com profundidade sobre isso. Mas já comentei, algumas delas você flexibiliza e outras você simplesmente conserta, tá? E o agente de inteligência artificial vai poder te orientar nisso, caso você queira conhecer mais sobre ele depois, e você vai conhecer ele dentro do curso. E as pessoas confundem o que significa... Pra gente fechar o contexto, né? As pessoas confundem o que significa documentar aspectos do projeto com deixar o projeto mais lento. E esse é o grande ponto, sabe? Então, documentar o projeto, criar um fluxo, usar requisitos claros ali, usar ferramentas, não é deixar o projeto mais lento. Tá? As pessoas confundem o ato de documentar com uma potencial lentidão, mas no contexto da gestão de projetos de software, especialmente no GHS, documentar não significa acumular burocracia, tá? Mas sim registrar de forma eficiente os aspectos essenciais do projeto. Então, sempre que você cogitar, olha, criar essa documentação vai deixar o projeto mais lento ou mais rápido? Olha, eu estou fazendo isso aqui porque acredito que vai deixar ele mais eficiente. Então, ótimo, vai em frente. Então, vários alunos do Gestão de Software às vezes perguntam, olha, mas eu preciso seguir todo o processo para garantir que o meu projeto é bem feito? Eu falo sempre não. Se você quiser não seguir nada do processo, desde que os princípios da gestão de projetos de software sejam seguidos, os princípios do GHS, que tem como base toda a base de conhecimento do Prince, do PMBOK e das várias referências de gestão ágil e gestão de operações. São 12 princípios, mas especialmente 7. Se esses 7 forem seguidos, aí você não precisa seguir todo o processo, todas as ferramentas. Então, a experiência vai te dar essa visão. Olha, o que eu preciso fazer em termos de passo a passo, estruturação do meu projeto, para que eu siga princípios e seja eficiente e efetivo. Então é isso que você precisa avaliar. E aí, se a documentação vai contribuir ou prejudicar, cabe a sua competência, ao seu intelecto, a sua experiência, a sua bagagem, o seu direcionamento, o julgamento.
Entendeu? Na maioria das vezes, um pouco de documentação ajuda. Como que você vai testar a qualidade? Como que você vai saber o impacto de negócio se você não deixa isso claro em algum sistema, em algum processo que você vai conhecer com profundidade na aula 2 e 3 do curso? Se você não discute com uma inteligência artificial se aquilo está bem estruturado, você vai aprender como fazer isso no evento. Esse conteúdo é para preparar você para o evento. Tá bom? Então, dessa forma, a gente fecha a parte de contexto desse conteúdo. Eu espero ter te ajudado aí novamente. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. É muito relevante, tá bom? E olha só, agora para a parte de benefícios. Qual é a importância das documentações em projetos de software? Eu acredito que, por mais que eu tenha passado pelo contexto, eu já falei bastante sobre o quanto elas são relevantes, tá? Mas as documentações, elas garantem o quê? Transparência, continuidade e base para decisões. Elas são fundamentais para gerenciar requisitos, resolver conflitos e assegurar a qualidade do projeto. Entende? Então, assim, eu trouxe essa descrição aqui técnica, mas para quem trabalha com projeto de software e tem o mínimo de experiência, você entende, cara, se você não documentar nada, como que o desenvolvedor vai saber o que precisa ser construído? Ah, mas ele conversou com o cliente. Beleza, mas é muito frágil isso, entendeu? A conversa entre o que o cliente falou, o que o desenvolvedor entendeu e o que vai sair de construção dali é muito diferente. Sempre vai ser diferente, tá? Então, eu vou usar agora o quadro aqui para ilustrar para você, ó. O cliente... Tem até uma outra imagem que eu poderia ter trazido aqui. Ele vai falar que quer A. O dev... Vamos supor que só tem um dev, não tem o arquiteto, né? O dev vai entender o quê? Vai entender B. E olha só, em projetos de software... vai ser sempre impossível, a não ser que seja uma coisa assim, a não ser que o cliente tenha muito conhecimento técnico da tecnologia, vai ser praticamente impossível. A maioria das vezes, a construção, vamos pegar aqui, ó, o QA, aferir exatamente o QA vai entender C. E por que eu tô falando A, B e C? Porque, olha, o cliente pediu uma coisa A, o dev entendeu outra B, e o QA, o cara que vai avaliar a qualidade do software, ele necessariamente vai avaliar a qualidade de C. Ué, mas o dev não pode construir A e o QA avaliar? Não, porque a não ser que esse cara aqui seja um puta desenvolvedor, um cara que entende muito de tecnologia, ele nunca vai conseguir explicar exatamente o que precisa ser construído, e nem é o papel dele fazer isso. O cliente, ele precisa ser, na maioria das vezes, responsável pelo business case. E é por isso que você precisa definir bem as responsabilidades do cliente. Porque se o cliente quiser interferir na arquitetura do produto, na característica do código, na funcionalidade específica que esse cara aqui precisa ter conhecimento técnico para fazer, aí você vai entrar num abismo. Essa é a verdade. Ah, mas então você está falando que o cliente ter conhecimento técnico é ruim? Não, eu estou falando que o cliente... Se ele tem conhecimento técnico, ótimo. A chance de esse B aqui ser mais parecido com A é maior. Mas, pensa, o cliente precisa falar a necessidade de negócio, o dev precisa construir o que precisa ser feito e o QA vai avaliar se o que ele construiu está compatível com isso, mas principalmente, se o que foi construído pode gerar benefício. Como que você vai fazer isso sem documentação, cara? Não tem como. Não tem como. Você vai entrar... num mato sem cachorro, num abismo, num buraco sem fundo, entendeu? Então precisa sim documentar. Eu acredito que essa altura do campeonato aqui, se você chegou até esse momento do vídeo, você já entendeu que é importante documentar sim para você ter parâmetro de impacto de negócio, principalmente, e característica do produto. E também, lembrando os 3 tipos de produto que todo e qualquer projeto de software tem. Produtos gerenciais, quais artefatos você vai criar, quais ferramentas, quais processos. Artefatos, produtos técnicos, que é o software em si, e produtos de negócio, que são as evidências que aquele software gerou resultado. Tudo isso você vai conhecer com profundidade no nosso curso, especialmente nas aulas 2 e 3. Certo? Para fechar essa parte de benefícios do conteúdo, qual que é o maior benefício de saber as restrições que você conserta e flexibiliza em projetos de software? Por quê? A gente está discutindo aqui se a documentação ajuda ou atrapalha, se ela deixa o projeto mais ágil ou mais lento. Então, eu preciso te mostrar agora. Eu realmente não vou ter como escapar disso. Mas, por mais que você depois possa usar lá o nosso agente para conversar com ele sobre isso, eu vou novamente mostrar essa imagem aqui, porque esse vídeo vai ficar no YouTube, né, para sempre. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas olha só, inclusive a logo do Gestão de Software, ela é composta aqui por um hexágono, certo? Eu sempre mostro aqui, quem assiste todos os meus conteúdos sempre vê eu falando, mas essa visão aqui ela é útil para
para a maioria dos conteúdos, né? Então você precisa gerenciar o escopo, são as horas, o tempo, que é aqui que a agilidade pega, né? E a ansiedade das pessoas também. O custo, qualidade, riscos e benefícios. Certo? Então essas são as restrições de todo e qualquer projeto de software. Então a pergunta é: qual é o maior benefício de saber as restrições que você conserta e flexibiliza? Olha, essas restrições aqui de cima, você não vai ficar flexibilizando a todo momento. Essa aqui você vai consertar. Por quê? Porque existe uma expectativa de quantas horas são necessárias para esse software ser construído e gerar impacto. Você precisa do benefício de negócio em determinado prazo. Você tem um orçamento aqui estimado que vai fazer aquilo ser viável. Então, você conserta isso aqui. Ah, mas eu nunca posso flexibilizar? Pode. Desde que você siga um rito. Desde que os seus patrocinadores, a diretoria do projeto, seja responsável com essas restrições. Se as pessoas que lideram o projeto são responsáveis com isso aqui, elas vão a todo momento atualizar essa meta, mas quando você precisa atualizar escopo, você está já impactando em custo, porque são horas de trabalho. Quando você precisa atualizar tempo, você está falando, olha, o negócio pode demorar mais para receber esse impacto. E aí você tem que avaliar, faz sentido ou não? Então, a maioria das vezes, você vai consertar isso aqui, você vai planejar e vai perseguir. Tá? E a gestão ágil, todas as regras, os parâmetros e processos, etc., da gestão ágil, da gestão híbrida, servem para te ajudar a entregar essas metas aqui, ó. Então, isso aqui você conserta. Por outro lado, benefícios, riscos e critérios de qualidade, isso aqui você flexibiliza desde que não impacte aqui. Entendeu? Então, olha, mudar um critério de qualidade de uma tela, de um campo específico ali do software, entendeu? Uma coisa pequena, principalmente quando você está na granularidade baixa, é tranquilo, pô. É tranquilo. Você não vai mudar muito custo, você não vai mudar prazo, ou o escopo vai mudar, porque você vai precisar de mais horas para fazer aquilo, mas o impacto vai ser pequeno. Entendeu? Então, por isso que você precisa de regras, processos, orientação, que é tudo que você vai ter no curso. Mas, cara, como que você vai saber isso? Como que você vai saber os parâmetros de escopo, tempo, custo, benefícios, riscos e qualidade se você não documenta? Então a agilidade, ela precisa fazer o quê? Que você gere benefícios com o menor tempo possível. Como que você vai fazer isso sem processo, sem documentação, sem parâmetro? O que você está perseguindo em termos de critério de qualidade? Quais são as incertezas? Quanto você espera gastar? Qual que é o retorno do investimento? É impensável você fazer isso sem documentar. Então, eu espero, Antônio, né? Especialmente o Antônio, que eu estou fazendo esse conteúdo especificamente para ele, que você entenda o papel da documentação e o quanto achar que ela não contribui com a gestão ágil é um absurdo. É um absurdo total. Tá? Onde as pessoas mais erram, para a gente fechar o conteúdo, né? Onde as pessoas mais erram na gestão de documentações? O primeiro erro é criar documentação demais. Demais, nem água, né? Então, criar documentação demais ou de menos. E negligenciar a documentação essencial. É um outro erro. O que é a documentação essencial? Olha, é difícil você saber isso, assim, eu poder te explicar com nível de profundidade sem você participar do evento, sem eu ter a oportunidade de te direcionar. Mas, o que eu posso dizer, assim, que pode caber nesse conteúdo do YouTube aqui? Que poucas pessoas vão chegar até o final. Se você está construindo os artefatos gerenciais do seu projeto de software e você entende que precisa de clareza para escopo, tempo, custo, qualidade, riscos e benefícios, olha, não está claro ainda o que a gente está perseguindo nessas restrições. Não está claro. Então você precisa documentar mais. Você precisa ter mais clareza. A documentação ela serve para engajar as pessoas sobre o que a equipe está perseguindo. É para isso que ela serve, entendeu? Então, se você documentar de menos, as pessoas não vão ter clareza sobre essas restrições. E se você não tem clareza sobre as restrições, você vai cair. Você vai colapsar. Você corre o risco de ser improdutivo.
E é por isso que eu produzo aqui conteúdo todos os dias para vocês, para que vocês sejam gestores de software altamente produtivos. Que vocês, quando forem criar uma transformação tecnológica, persigam essas restrições. Então, o primeiro erro é criar documentação de mais ou de menos, negligenciar a documentação essencial. A documentação essencial é a que vai dar clareza para você sobre essas restrições. Outro erro comum é não atualizar a documentação. Então, olha, eu fiz lá um plano de qualidade e aquele tá na pedra. Fiz um plano de comunicação, tá na pedra. Fiz o requisito, tá na pedra. Fiz o benefício. Cara, você precisa atualizar. Por quê? A sua visão sobre a necessidade de negócio, a sua visão sobre o critério de qualidade, até a mesma necessidade da empresa muda, então você precisa atualizar. Não padronizar, né? Então é um outro erro, é um erro comum. Então, você precisa sempre criar do zero. Então é por isso que existe método, padrão, inteligência artificial, para te ajudar a padronizar e você testar sempre o que dá certo e poder replicar em outros projetos de forma mais eficiente. Confundir documentação com controle exagerado é um outro erro. Ah, não, tá documentando demais, tô perdendo tempo. Depende. O que é perder tempo? Não usar ferramentas adequadas, então, poxa, ficar fazendo as coisas em Word, Excel, PowerPoint, às vezes é inevitável, mas conforme você vai amadurecendo, você vai conseguindo implantar regras, processos, sistemas, tecnologias que minimizam isso. E é por isso que, por exemplo, eu recomendo que você participe do curso, porque lá você vai aprender como fazer isso com tecnologias e estruturar a arquitetura de processos para você gerenciar os projetos de software de uma forma que poucas empresas hoje fazem. E o último erro é subestimar o papel da gestão da comunicação abrangente. O que é isso? É entender que a comunicação do projeto ela é muito além da interação entre as pessoas, é muito além da documentação, é todo um plano e uma gestão de pessoas competentes alinhadas com o direcionamento estratégico, tático, operacional do projeto. Tá? Então, essa visão da comunicação abrangente é para isso, para você entender o papel de cada artefato gerencial e não confundir agilidade com bagunça. Tá? Então, documentação, processos, ferramentas, interação 1 a 1, é tudo para que as pessoas se comuniquem bem e para que o projeto entregue as suas metas de negócio. Beleza? Então, esses são os principais erros, eu espero que você não cometa esses erros. E para a gente fechar, como gerenciar as documentações em projetos de software híbridos? Primeiro passo é você definir o propósito de cada documento. Você precisa ter um processo, um passo a passo. Na aula 2 e na aula 3 do evento você vai saber como fazer isso. Segundo, usar ferramentas adequadas. Tá? Então, não adianta você ter um processo super bem estruturado, super bem elaborado, e você começa no Word, depois vira um Excel, depois vira um e-mail, depois vira uma reunião. Se você não tem processos para integrar tudo isso, você vai se lascar. Tá? E é muito mais do que simplesmente ter um Trello, ter um Gira. Você vai ver isso com profundidade nas aulas 2 e 3. Você precisa ter padrões. Então, se você usar ferramentas sem padrão, você também vai se lascar. O que tem de gente que acha, não, eu não preciso de conhecer um novo processo, a gente usa o Gira aqui, a gente usa o Trello. Cara, você usar uma ferramenta não significa que você usa ela de forma padronizada. Eu já dei consultoria já para implantação e aprimoramento de escritórios de projetos em empresas de TI que atendiam outras empresas gigantescas. Que, cada projeto de software era feito de um jeito. Tinha gerente de projeto que só tocava no Gogó. Tinha gente que fazia no Trello, tinha gente que fazia no Planner, tinha gente que fazia no Project. Então eles tinham várias ferramentas, eles usavam de forma padronizada garantindo qualidade? Não. O que adianta? Praticamente nada. Tá? Então, tenha padrão. Adote o princípio da suficiência. O que é isso? Eu vou usar o que for suficiente, o suficiente para cumprir os princípios. Para isso você precisa de competência, orientação, método. Tá? Alinhe a documentação ao ciclo de vida do projeto. Você vai aprender com profundidade a fazer isso na aula 2 e 3 do evento. E automatize os processos documentais com BPMS, software de prateleira e inteligência artificial. Você vai aprender também a fazer isso no evento. Então, você tem que ter as ferramentas, só que essas ferramentas elas precisam já te entregar o que você precisa em termos de passo a passo, guias, de forma automática. Seja num processo BPMS, que você constrói o fluxo e acopla ali uma ferramenta por trás, para cada atividade do fluxo é uma tela, que é o que você aprender a fazer isso na aula 2. Seja um software de prateleira que você contrata, tipo um Gira, ou um Trello, ou às vezes, sei lá, qualquer outra ferramenta de prateleira que você contrata e já sai usando, mas você precisa adaptar algum tipo de processo, só que o próprio sistema já te traz o fluxo, ou com inteligência artificial para direcionar você, né? Como você deve adaptar esse fluxo, especialmente uma inteligência artificial
treinada dentro de um método, que é, por exemplo, o caso do agente do Just Embedded Software, que você vai conhecer no evento também, diferente de, por exemplo, você chegar num GPT e pedir para ele, porque você não tem como confiar 100% no que vem ali. O GPT inventa muitas coisas. Quem é hard user de GPT sabe o quanto isso é perigoso, tá? E por último, revise e atualize periodicamente as documentações do seu projeto. Não é porque você fez uma vez que você não precisa avaliar. Se você não está documentando, se você não está aprimorando essa documentação, você não está usando ela direito, provavelmente fazer ela foi um erro, foi um desperdício, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, novamente, deixa o like aqui, é muito importante. E agradeço ao Antônio por ter não só feito a inscrição, mas contribuído lá com a pergunta, compartilhando seus desafios, para que ele se torne um gestor de software mais produtivo com o nosso suporte. Espero que vocês aproveitem todo esse conteúdo de aquecimento que está sendo produzido e o nosso evento, que ocorrerá na semana que vem. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.